Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma videoaula de sistemas operacionais, sistemas Linux, focado então nos comandos do editor de comandos lá, o Bash Shell do Linux. O tema da videoaula será então alguns comandos de verificação de status de rede, para que a gente possa fazer um diagnóstico ali sobre a nossa conexão de rede dentro do nosso sistema operacional Linux. Então, estamos aberto aqui o terminal no nosso Linux Lite para podermos estar testando então os comandos de configuração e verificação do status de rede. O primeiro comando que a gente executa é o lspci e confirmar se a nossa placa de rede está instalado os drivers dela no nosso sistema Linux corretamente. Vai ter que aparecer aqui algum adaptador Ethernet, então está aqui a nossa placa de rede Ethernet Controller Intel Corporation. Caso tenha dado problema na instalação do drive, ela não iria estar nessa lista aqui. Ou se minha placa de rede for USB, ls USB. Então, como nossa placa de rede não é USB, e sim uma PCI, ela apareceu na listagem aqui, drive instalado corretamente. A gente pode usar o comando clear para limpar a tela de comandos e posteriormente então fazer um teste básico de conexão com a internet, que é o comando ping. Através do comando ping a gente envia um pacote de teste para um destino, a gente testa o tempo de resposta, quantidade de pacote perdido, quantidade de pacote recebido e tem um diagnóstico aí, então da nossa conexão com a internet. O comando é utilizado digitando o comando ping seguido da URL ou IP do site destino. No caso aqui eu vou botar o URL www.google.com.br. Aqui no Linux então ele vai disparar vários testes até o destino, sem limite máximo. Para cancelar é o Ctrl C. A gente tem aqui então 9 pacotes recebidos, 0 pacotes perdidos, tempo de resposta, algumas informações então que são importantes ali para a gente diagnosticar se está ocorrendo algum problema na nossa rede. Eu posso usar o mesmo comando, então, no caso do Linux Lite, com o "-c", que é o count, e a quantidade de pacotes que ele envia para esse teste. Ele vai enviar 5 pacotes de teste sem eu precisar terminar esse teste, né? Ele termina de forma automática, que foi o caso aqui, 5 pacotes recebidos. Ou a gente pode também fazer esse teste para um IP específico de um servidor ou de um site. Então, ping, vou digitar um IP aqui 200.221.2.45, que é um IP que eu conheço na internet, e ver a nossa resposta. Também não botei limite, então ele vai ficar disparando por tempo indeterminado ali, até eu cancelar no Ctrl C. Então, a gente vê ali 11 pacotes recebidos e 0 pacote de perda. Esse é o primeiro teste que a gente faz então para testar a nossa conexão com a internet dentro do Linux. Limpando a tela de comandos novamente, então vamos digitar o comando clear e seguir as nossas verificações. Eu posso ver então quais as configurações de rede que o meu computador possui, referente a IP, máscara de rede, broadcast, até mesmo o MAC da nossa interface de rede, a gente consegue ver. Comando ifconfig, onde mostra então as interfaces de rede ativas. No caso aqui eu tenho uma interface de rede loopback e uma ENP0. Ela vem com essa nomenclatura porque eu estou numa máquina virtual, geralmente a gente tem uma ETH0, alguma outra interface física ali apresentando. O ifconfig então me traz dentro dessas interfaces de rede aqui as informações da IP dela, as informações da máscara que ela está utilizando, do broadcast, IPv6, o MAC address da placa de rede, então algumas informações pertinentes ali para nossa análise, né? Confirmar se eu estou na rede correta, utilizando a máscara, tudo corretamente para analisar qual é o problema da nossa rede. Eu posso usar o comando ifconfig em conjunto com a opção "-a", que ela mostra todas as interfaces, até as desativas. A gente pode desativar uma interface
e subir ela novamente para renovar as configurações, se ela tiver um DHCP, ou se eu tiver alterado as configurações dela manualmente, configuração de IP de máscara, eu tenho que desativar e reativar essa interface. Então a gente usa o comando ifconfig. Eu vou desativar a interface loopback, down, porém é um comando de root, então sudo ifconfig down. Se eu executar somente o ifconfig, a nossa interface loopback saiu daí, porque o ifconfig mostra as interfaces ativas. E se a gente executar novamente o ifconfig-a, que são todas, aparece a loopback, mesmo ela estando desativa, né? Desativada. Então no ifconfig não aparece essa interface loopback. Se a gente voltar lá no comando sudo ifconfig interface loopback up, nós vamos subir essa interface, ela sobe com as novas configurações atualizadas. No ifconfig novamente aparece a loopback lá. No ifconfig-a iria aparecer de qualquer forma, né? Ela estando ativa ou desativa. O ifconfig também pode ser combinado com diversas outras opções aqui, inclusive é com ele que a gente altera o IP, altera a máscara e demais configurações aí referente ao TCP/IP da nossa interface de rede. Continuando então, a gente pode verificar algumas informações sobre os serviços DNS na máquina, sobre os serviços de HCP, sobre todas as configurações de rede presentes ali dentro. Uma questão importante é a gente confirmar qual é o nome do host ou o número do endereço IP referente àquele host, aquela URL. A gente pode usar o comando então nslookup informar www.google.com.br e ver qual é o IP físico do servidor Google, né? Então o nosso DNS está funcionando, ele resolveu o endereço URL para o endereço IP, ou a gente pode fazer também o processo contrário, né? Botar aqui então o IP do Google, ponto, IP físico, IP válido na internet, ponto 162.195 e descobrir qual é o nome do domínio desse endereço, né? Então ele não conseguiu encontrar em Guarulhos, está aqui o nosso nome, na verdade, onde está hospedado seria talvez um roteador, isso, e não o servidor onde está hospedado o nosso site do Google. Mas a gente pode fazer esse teste com um IP conhecido, que eu testei antes do ping, que é o 200.221.2.45, e descobrir quem é o dono desse IP, é o home.uol.com.br. Vou fazer o teste contrário, né? home.uol.com.br, nosso DNS vai resolver para o endereço IP que estaria nesse endereço. A gente deve ter alguma espécie de roteamento, então, ou que direciona para aquele serviço. Verificado então que nossos servidores DNS estão respondendo, eles conseguem fazer a troca do endereço IP pelo nome do domínio, ou do nome do domínio pelo endereço IP, a gente pode também verificar a rota que um pacote segue até chegar ao seu destino. Semelhante ao teste do ping, porém no ping a gente só encaminhava um pacote para testar sua resposta, no trace a gente consegue ver os saltos que esse pacote dá até chegar no seu destino. A gente consegue acompanhar a rota salto por salto. O comando então é o trace route, seguido do IP ou URL destino, www.google.com.br. A gente pode ver então que eu saí pelo gateway da minha máquina e fui dando saltos até chegar nos equipamentos da Embratel, provedor da internet, até chegar possivelmente perto do servidor do Google. Ocorreram algumas perdas de pacote aqui no caminho. Essas perdas de pacote podem estar ocasionando então
a lentidão da nossa internet. O ideal seria uma comunicação sem perda de pacote, com toda a resposta ocorrendo num determinado tempo de milissegundos aceitável para que essa comunicação não fique muito lenta. A gente pode também verificar as portas de comunicação dentro do nosso servidor Linux. É comum a gente estar tentando se comunicar com algum serviço e aquela porta está bloqueada e não receber a comunicação. O comando netstat verifica as portas abertas no computador. A gente pode usar o comando netstat com a opção "-a". Ele vai listar todas as portas que estão conectadas, qual é o processo ou o serviço que está rodando ela, e o status dessa porta, se ela está em escuta, se ela está conectada. O comando netstat é importante para a gente identificar o tráfego que está entrando dentro do nosso computador. Com ele, a gente pode também verificar, seguido das opções T ou U, netstat "-t" ou "-u", somente comunicação TCP ou UDP, no caso do U, T, TCP, U, UDP. A gente vê que a gente tem alguma comunicação ali UDP nessa máquina. A gente pode acrescentar o "-n" para aparecer de forma numérica também. Então, a comunicação UDP, quais são os IPs ali que estão encaminhando, que estão tratando dessa comunicação. E uma informação importante também que vem no comando netstat é a porta específica. A gente vê o que está passando numa determinada porta específica. Netstat, a gente tem que usar pipe grep, a gente faz um túnel até o valor da porta que eu desejo verificar. Então, a gente tem essas informações aí passando na porta 80. Então, esses foram os principais comandos ali que a gente usa para verificar o status da rede. Algum deles apresentando falha é sinônimo, sim, de problemas ou lentidão na nossa rede. A partir daí, a gente pode executar alguns comandos de gerência para ver se a gente consegue resolver esses problemas de falha dentro da rede num servidor Linux.